Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar autômatos usando o JFlap e também como usar algumas de suas funções para verificar se as cadeias são reconhecidas por ele ou não. Nós vamos fazer dois exercícios para ilustrar melhor isso aí. Nesses exercícios, primeira consideração, o nosso alfabeto está definido aqui como 0 e 1. Ou seja, os símbolos que nós vamos usar nas transições do nosso autômato são os símbolos 0 e 1. Nesse primeiro autômato, nós vamos criar um autômato aqui que eu chamei de M1, que tem que reconhecer cadeias com a seguinte característica. Cada cadeia tem que ter um número par de zeros, e esse número par tem que ser maior ou igual a 2. Por exemplo, pode ter 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros e assim por diante. Não pode ter nenhum número ímpar e não pode ter também 0 zeros. Vamos dar uma olhadinha aqui como nós fazemos isso no JFlap. Aqui está a interface inicial do JFlap. Ele é uma ferramenta que permite que a gente construa vários mecanismos usados em linguagens formais. A primeira opção aqui é autômato finito, então é só clicar nessa opção. Vai aparecer a interface para a criação dos autômatos. Nessa interface nós temos aqui algumas opções como criar os estados, fazer a transição entre os estados e apagar os estados. Vamos começar então criando o estado inicial. Só clicar aqui e clicar. A interface às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, então como agora eu vou querer mexer nesse estado, eu tenho que voltar aqui na seta para habilitar essa função aqui de seleção. O estado inicial, o estado Q0 vai ser o estado inicial. Clicando com o botão direito sobre ele, eu tenho algumas funções como marcá-lo como estado inicial, final, marcar como estado inicial, alterar o nome dele, alterar um label. Só vou clicar aqui e indicar que esse é um estado inicial. Bom, pela lógica, o que nós queremos fazer? Ele tem que reconhecer cadeias que tenham um número par de zeros. Como é que a gente vai fazer isto? Num primeiro momento, a gente tem que pensar qual é o caminho que eu quero, que informações eu quero que ler daquela cadeia para que aquele autômato seja considerado correto. Nós queremos ler um número par de zeros, no mínimo 2. Então, eu vou colocar aqui mais um estado e mais um outro estado que está aqui. E aí, eu vou fazer a transição. Então, pegando a função de transição, vou colocar essa função aqui. E eu vou indicar que aqui eu quero ler um zero. Vou digitar. Então, se eu estou no estado inicial e leio um zero, eu venho para cá. Se eu estou no estado Q1 e leio mais um zero, eu venho para cá. Ou seja, se eu tenho a cadeia 0, 0, quer dizer que essa cadeia vai ser reconhecida. Então, eu posso marcar o Q2. Não, aqui é o que eu falei da interface. Eu cliquei usando a ferramenta aqui de transição. Eu tenho que voltar aqui, pegar de seleção, clico com o botão direito e marco esse como um estado final. O meu autômato está pronto? Claro que não. Aqui ele está reconhecendo só cadeias com 2 zeros. E eu quero reconhecer cadeias com 4, 6, com qualquer número par de zeros. E uma outra coisa, o alfabeto é formado pelos símbolos 0 e 1. Aqui eu só coloquei o 0. Então vamos começar a pensar um pouquinho nas outras possibilidades. Se eu estou no Q0 e eu leio um número 1, isso aqui vai alterar alguma coisa? Não. Se eu estou no Q0, enquanto eu estiver lendo números 1s, eu vou continuar no Q0. Eu não vou sair daqui, porque eu não estou lendo o dígito 0. Então eu vou colocar uma transição dele, ele mesmo com 1. Enquanto eu estiver lendo 1, eu estou aqui. Se eu estou no Q1, novamente, quer ver? Vamos voltar na descrição do nosso problema. Eu tenho que ter um número par de zeros. Ele não fala nada sobre 1. Então, se eu estou aqui no Q1 e eu leio um outro dígito 1, eu vou ficar no Q1. Percebam que eu tenho que tratar todas as situações em todos os estados. Então, aqui, se eu leio 0, eu vou para frente. Se eu leio 1, eu fico aqui. Aqui, se eu leio 0, eu vou para lá. Se eu leio 1, eu fico aqui. Agora está faltando o último estado. Se eu leio 1, eu já li 2 dígitos zeros. Então, não importa se eu leio 1 aqui ou não. Então, vamos clicar aqui mais um estado com 1. Não me importa quantos 1s eu vou ler.
Percebam que lá no enunciado não fala que os 2 zeros têm que ser consecutivos, né? Isso mudaria totalmente o autômato. Só fala que eu tenho que ter 2 zeros. Bom, mas e se eu li os 2 zeros e agora eu achei um terceiro zero? Né? Já estou no Q2 e acho um terceiro zero. Vou ter que sair daqui. Isso aqui não é mais eu não estou mais com uma cadeia válida. Eu tenho que sair do estado final. Bom, se eu achei um terceiro zero, como é que eu faço para voltar para o estado final? Se eu achar um quarto zero. Normalmente nessa situação, o que a gente pode fazer? Uma transição de volta para cá, zero também. Isso quer dizer o quê? Achei o primeiro zero. Se eu achar o segundo, eu vou para o final. Se eu acho o terceiro, eu saio. O quarto, eu volto para o final. O quinto, eu saio. O sexto, eu volto. O sétimo, saio. O oitavo, volto. E assim por diante. Então, aqui está o nosso autômato. Vou aumentar um pouquinho o zoom dele. Aqui está o nosso autômato completo. Bom, e agora como é que eu faço para testar, para verificar se esse autômato aqui, se as cadeias estão sendo reconhecidas corretamente pelo autômato ou não? Nós temos mais, mas eu vou mostrar 2 formas aqui para vocês. Uma, aqui no menu Input, Step by State. Nós vamos digitar uma cadeia. Então, eu vou colocar uma cadeia aqui, 1001. Essa cadeia tem que ser reconhecida, porque o número de zeros é par, são 2 zeros. Então, eu vou colocar aqui, ok. Percebam que aqui embaixo ele colocou aquela cadeia que eu acabei de digitar. Está selecionado o estado Q0 aqui, para indicar que eu estou no inicial. E agora eu vou dando um passo a passo. Primeiro passo, iniciamos. Segundo passo, percebam que ele deixou o 1 em cinza, quer dizer que ele já reconheceu o número 1. E ele continua no Q0, porque quando eu leio 1 no Q0, eu fico nesse próprio estado. Vamos dar mais um passo. Ficou o 0 em cinza, quer dizer que ele reconheceu, ele consumiu aquele Q0 e passou para o estado Q1. Mais um passo. Lemos o segundo 0, ficou cinza aqui, fomos para o Q2. E agora vamos dar mais um passo. Ficou esse azulzinho aqui, quer dizer que a cadeia foi reconhecida. E quando acabou a cadeia, nós estávamos aqui no Q2. Agora vamos ver um outro exemplo de uma cadeia não reconhecida. Então, Step by State, vou colocar aqui 0, 1, 1, 0, 0. Então, nós temos 3 dígitos 0, essa cadeia não deve ser reconhecida pela lógica do autômato que nós pensamos. Vamos ver se vai estar correto. Primeiro passo, lemos um 0, consumiu o 0, foi para o Q1. Próximo passo é 1 que ele vai analisar. Então, ele consumiu esse 1, ficou no Q1. Mais um passo. Consumiu o próximo 1 e continuou no Q1. Agora vamos ler um 0. Consumiu o primeiro 0, foi para o Q2. Vamos ler o segundo 0. Consumiu o segundo 0, voltou para o Q1. E aí acabou, ficou esse roxinho aqui, para dizer que a cadeia não foi reconhecida, porque a cadeia acabou e nós estamos aqui no Q1, que não é um estado final. Então, dessa maneira, é como se fosse depurar um programa, né? Quando a gente cria um autômato, nós podemos depurar o nosso autômato, colocando exemplos de cadeia aqui embaixo que nós sabemos que devem ser reconhecidas ou não, e verificar se o autômato vai funcionar corretamente. Para a gente voltar para a tela do autômato, é só fechar essa telinha da simulação. E vou mostrar aqui uma outra forma, que é o Multiple Run. Então, nessa tela, nós podemos colocar várias cadeias aqui do lado. A primeira vai ser reconhecida, porque tem 2 zeros, a segunda também, a terceira não, porque tem só um 0. Vamos colocar aqui 0. E a quarta cadeia. E aí eu só vou colocar aqui embaixo, Run Input, e aí ele vai me dizer quais cadeias são aceitas e quais são rejeitadas. Então aqui, se eu quero fazer um teste mais rápido, com várias cadeias, a gente não precisa ficar executando aquele passo a passo. Assim nós terminamos então o primeiro exercício. Vamos dar uma olhadinha no segundo agora. Construir um segundo autômato finito determinístico que vai reconhecer uma determinada linguagem, certo? Uma linguagem L, cujas cadeias dessa linguagem, que aqui eu estou chamando de W, elas têm a subpalavra 010, 010. Lembrando lá da primeira aula, o que é uma subpalavra?
é um trecho que pode aparecer em qualquer parte da palavra. Ou seja, 010, se eu tiver a cadeia 010, ela é válida, porque uma subpalavra pode ser igual à própria cadeia. Agora, eu posso ter qualquer coisa antes do 010 ou qualquer coisa depois, que isso vai ser válido. Resumindo, nós temos que criar um autômato que tenha essa sequência 010. Não importa se ela apareça no início, no meio ou no fim. Vamos voltar aqui. Vamos criar um novo autômato, né? Aparece aquela telinha inicial, autômato finito, outra janela. Vamos começar. O que eu sugiro para vocês? Sempre tracem o caminho que tem a indicação do que vocês querem, certo? E depois a gente começa a pensar nas exceções. O que eu quero? A subpalavra 010. Então eu vou criar aqui, vai ter um estado. Quando eu ler o 0, vem para cá. Quando eu ler o 1, vem para cá. E quando eu ler o 0, vem para cá. Vamos marcar aqui um estado inicial e esse aqui como estado final. O que tem que acontecer? Do Q0 eu tenho que ler 0 para ir para o Q1. Do Q1 eu tenho que ler 1 para ir para o Q2. E do Q2 eu tenho que ler 0 para ir para o Q3. Ou seja, se eu tiver uma cadeia só 010, esse autômato vai dizer que ela é válida. Só porque eu não quero só essa cadeia, eu quero qualquer cadeia que tenha essa sequência no meio. Então agora, como eu falei, vamos começar a pensar nas exceções. A gente está no Q0, ó, se nós lemos um 0, a gente começa a caminhar em direção ao estado final. Se eu leio 1, o 1 não me importa, né? Eu posso ter quantos 1s eu quiser no início, eu só vou começar a me mexer no 0. Então esse 1 vai ficar aqui numa transição para ele mesmo. Enquanto eu ficar lendo o 1, ele não sai do lugar, vamos dizer assim. Bom, eu li o primeiro 0, quer dizer que eu comecei a encontrar a cadeia. Depois desse 0, se eu leio um 1, quer dizer que a minha cadeia está correta, eu estou indo em direção ao valor que eu quero. Agora pode acontecer de eu ler um 0, depois desse 0 eu ler outro 0. Quer dizer que a minha cadeia foi quebrada. Mas ela foi quebrada e ao mesmo tempo em que ela foi quebrada, eu já estou reiniciando ela. Por que eu estou reiniciando ela? Porque se eu tenho 0, 0, o primeiro 0 me trouxe para cá, o segundo 0 impediu que eu avançasse, que eu não tenho a subpalavra. Mas ele já está me dando a possibilidade de recomeçar a encontrar aquela subpalavra. Por isso que nós vamos colocar uma transição aqui com 0. Enquanto a gente acha 0, volta para cá. Agora vamos pensar aqui, ó. Nós já temos o 0 e o 1. Se a gente encontrou um 0, quer dizer que essa cadeia aqui acabou. Agora, se eu encontrei um 1, quer dizer que essa cadeia aqui ela foi quebrada. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que recomeçar a encontrar o 0, 1, 0 de novo. Por isso que nós vamos fazer isso aqui, voltar para cá com o dígito 1. Subir um pouquinho aqui só para ilustrar melhor. Ó. Vamos entender melhor esse nosso autômato. Enquanto a gente acha 1, nada nos interessa. Achamos um 0, começou a subcadeia. Começou a subpalavra 010. Se depois desse 0 eu achei vários zeros, eu fico repetindo aqui, porque eu não posso ir para frente. Agora, depois que eu achei um 0 e um 1, eu vou adiante. Se eu achei 0, 1, 0, quer dizer que eu cheguei onde eu queria. Eu achei a subpalavra. Agora, se eu achei 0, 1, 1, eu tenho que voltar para cá e começar tudo de novo para achar a subpalavra 0, 1, 0. Agora, se eu achei 0, 1, 0, como isso aqui é uma subpalavra, depois dela eu posso ter qualquer coisa. Então, nós vamos colocar aqui no nosso autômato uma transição com 0, certo? E uma transição aqui com 1. Então, se eu achar 0 ou 1, não importa o que, esse autômato vai reconhecer a cadeia e eu permaneço no estado final. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos fazer um testezinho como a gente fez antes. Fazer um passo a passo primeiro. Vou colocar aqui, ó. Eu só tenho, vou colocar um 1 no começo, 0, 1, 0 e 1 no final. Então, percebam que aqui no meio eu tenho a subpalavra que eu quero reconhecer. Então, essa cadeia tem que ser considerada correta. Vamos ver se o autômato vai. Primeiro passo, consumir o 1,
e continua no Q0. Segundo passo, consumiu o 0. Quando eu falo consumir, quer dizer que ele processou, né? Consumir é um termo comum que a gente usa em linguagens formais, depois vocês vão estudar máquinas de Turing, né? Então a gente usa bastante esse termo consumiu. Ele consumiu o 0 e ficou no Q1. Chegou no Q1, desculpem. O próximo símbolo é 1. Ele consome o 1 e vai para o Q2. Agora ele vai consumir o 0 e vai para o Q3. Ele chegou no Q3, ele já achou a subpalavra. Agora ele vai consumir o último 1, permanece no Q3 e deu tudo correto, né? Como vocês viram ali, estava verdinho. Agora eu vou fazer uma outra simulação aqui, passo a passo. Vou colocar aqui, ó. Ele começou com 0, com 1, então ele está achando a cadeia, mas de repente a minha cadeia foi quebrada por um outro 1. Ele não achou o 0, 1, 0. E depois dela eu vou colocar 0, 1, 0. Então ele tem a cadeia que eu quero, mas na primeira tentativa não vai dar certo. Quer ver? Primeiro passo, consumiu o 0, foi para o Q0. Consumiu o 1, ó, ele está quase chegando. Só que agora o próximo símbolo é 0. Então quando eu consumir, ele vai voltar para cá e vai recomeçar o autômato. E agora ele vai achar o 0, 1, 0 e vai chegar lá no final e fica verdinho. Para finalizar, vou testar aqui uma cadeia que não vai reconhecer. Vou colocar aqui 1, 0, 1, 1, por exemplo. Ele não tem a subpalavra 0, 1, 0. Consumiu o 1, fica no Q0. Consome o 0, vai para o Q1. Consome o 1, vai para o Q2. O que está faltando? 1. Consumiu, voltou para o Q0. Acabou, ele não reconheceu essa cadeia. Assim a gente encerra essa parte aqui da construção e do teste dos autômatos. Claro que da mesma forma que eu mostrei antes, nós poderíamos vir aqui no Multiple Run, né? E rodar várias cadeias. Vou colocar uma aqui, acho que nenhuma dessas vai ser reconhecida. Rodo todas elas. Então só a última que foi aceita, porque tem aqui 0, 1, 0. Nenhuma das outras tem. E assim nós finalizamos então essa aula sobre o JFlap. É muito importante que vocês conheçam essas funções básicas para criar os autômatos de vocês e depois para testar os autômatos para verificar se eles estão corretos ou não. Lá no SIGA tem uma lista de exercícios com vários autômatos que vocês devem criar usando essa ferramenta e fazer os testes das cadeias. Na próxima aula nós vamos falar sobre autômatos não determinísticos. Até mais!